aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 partes e já vamos começar falando do poder mais poderoso de todos. Porque o Verdivaldo reapareceu com mais informações? Ainda não, mas o Verdivaldo apareceu. A gente vai falar dele, mas a gente vai começar comentando sobre reviravoltas no caso do aeroporto de Roma. Ele voltou aos noticiários. Aí depois vamos falar rapidinho do Verdivaldo, sobre as mensagens. 2 textos aí que saíram da imprensa que acho que vale a pena gente comentar, mais uma análise aí de alguns bastidores. Tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Aí depois vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, inocentado com o tempo. Ontem aí uma revelação nos Estados Unidos. Ainda mais quando você coloca uma coisa aí que aconteceu no Brasil nos últimos dias, você vê que realmente o homem tava certo, viu? Mas tava certo assim de um jeito sem igual, e acho que de um assunto que a maior parte de vocês concorda. Mas o mais importante nem é isso. Tem uma discussão ocorrendo agora no parlamento. Uma mudança na legislação que, vejam só, ela abre uma brecha. E a depender aí do andar da carruagem, se Bolsonaro não for condenado aí no Supremo, essa brecha pode tornar Bolsonaro elegível em 2026 e essa é uma típica lei que tem tudo para passar. A gente vai ter que começar sobre isso, será Jair 26? Aí depois vamos falar sobre a senhorita Tabata Amaral, candidata a prefeita de São Paulo. Hoje a gente não vai falar de ninguém da direita, graças a Deus, senhor. Mas a gente vai falar da Tabata, vamos falar do Lula, vamos falar do Armínio Fraga, família Moreira Salles, umas coisinhas que rolaram na internet nas últimas horas, nos últimos dias, e que eu espero que dê tempo de falar sobre aqueles motivos que mostram porque o Brasil, né, segue acorrentado sem sair do lugar, porque envolve isso, envolve campeões nacionais, banqueiros, enfim, tem muita coisa pra gente comentar. E depois dessa longa introdução, antes de começar falando da questão da justiça, agradecer a vocês, tô lá no Top 3 do jornalista influenciador. Essa é a única categoria que eu realmente peço, é o voto de vocês. Tem outra categoria que eu tô, mas eu digo, vote na Bárbara ou na Paula Henke, o primeiro e segundo lugar. Se você quiser votar em mim, você vota. Essa daqui eu peço seu voto. O link tá aqui na descrição, só precisa votar uma vez só. Tá ali o José Fernandes, Alexandre Garcia, vote em mim, né? Vote em mim. E o Guga Noblar já tá meio que de fora, Mirei Leitão. Eu acho aí que esses aí de baixo, o Calejão, Azevedo, Sadi e Ricardo Melo não vão. Então, agradeço aí que tem um apoio. Vamos aí tentar o bicampeonato do iBest. Mas vamos começar. Gente, antes de falar sobre as reviravoltas, que eu acho que parte de vocês devem ter até visto, né? Novas informações. Vamos começar em ordem cronológica. Tava lá no meio da tarde. Alguns jornais até publicaram isso aqui antes, acho que a Veja postou isso aqui um pouquinho antes, mas eu peguei do Estadão porque achei que foi mais arrumadinha a matéria, que a OAB pediu pro Supremo que ele libere as filmagens do aeroporto de Roma aos denunciados por hostilizar o ministro. Falaram assim, pô bicho, arruma aí as imagens, né? Enfim, a OAB pediu nesta segunda que todas as provas reunidas no inquérito sobre as hostilidades ao ministro no aeroporto de Roma em julho de 2023, inclusive as imagens das câmaras de segurança do terminal, sejam compartilhadas com a defesa da família denunciada no caso. A OAB afirma no documento que compreende e reforça a importância das investigações, a necessidade de se preocupar com valor e respeito às instituições democráticas. Tudo bem, né? Mas critica o sigilo imposto às filmagens. Eu não sei se esse caso aí envolve realmente um atentado às instituições. Parece um negócio pessoal, mas o OAB entende muito mais direito do que eu. Não é compreensível que se negue ao investigado, por seu advogado devidamente habilitado nos autos, acesso às informações, constituindo manifestação em ofensa às prerrogativas da advocacia. O parecer foi produzido pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Segundo o documento, as restrições impostas pela Corte são incompatíveis com a vigente ordem constitucional. Restrições às prerrogativas dos advogados não afetam somente a classe, mas toda a sociedade, e o próprio equilíbrio necessário ao Estado democrático direito segue a OAB. E o advogado da família Mantovani, o Ralph Tortmar Stettinger Filho, ele pediu auxílio do OAB
depois que diversos pedidos para receber uma cópia das imagens foram negados. O ministro Dias Toffoli é o relator do processo e alega que é preciso preservar a intimidade dos envolvidos e de terceiros que aparecem nas imagens. Ele deixou a gravação disponível para os advogados assistirem, mas ele negou a extração de cópias, ou seja, os advogados puderam marcar um horário para ver as imagens na corte, mas não foram autorizados a levar consigo uma versão. A defesa, por sua vez, afirma que sem a cópia não é possível fazer uma perícia adequada no material. E aí, rapaz, falando de perícia, que vem o que saiu depois disso daqui. A defesa conseguiu fazer uma perícia. Talvez não adequada, talvez realmente precise para fazer uma perícia bem feita mesmo. Mas, com o que está disponível, a família Mantovani e a sua turma, a defesa, né, fez uma perícia. E vejam só, agora essa nova perícia diz que o filho do ministro foi quem deu tapa na nuca de empresário em Roma. Mas vejam só. O empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Lex Zanata, enviaram à corte nesta segunda os argumentos finais antes do julgamento que vai decidir se eles devem responder criminalmente pelas hostilidades ao ministro no aeroporto de Roma em julho de 2023. Lembrando que esse caso, no início, ele meio que tinha sido arquivado e o desarquivou, enfim, tá com aquela confusão. A defesa contratou peritos privados para analisar as filmagens do aeroporto. O relatório contradiz a Polícia Federal e afirma que foi o advogado, Alexandre Bassi, o filho do ministro, quem agrediu Roberto Mantovani com um tapa na nuca. A pedido deste perito relator, a cena foi repetida por pelo menos 3 vezes, inclusive em câmera lenta, para demonstrar que Alexandre Bassi agride Roberto Mantovani com um tapa na nuca. E só depois de agredido, Roberto Mantovani instintivamente levanta a mão para se proteger e afastar seu agressor, resvalando no óculos de Alexandre Bassi. O Estadão parou por aqui. A Folha de São Paulo comentou, mas comentou depois. Quem comentou primeiro sobre a perícia, com um pouco mais de detalhes, foi a Revista Oeste. Nessa nota aqui do Christian Costa. Filho do ministro deu tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto, afirma perito. Abre aspas, para o que está no laudo do perito. Na forma como as imagens 59-61 foram apresentadas no relatório número 004/23, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Aspas de novo. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens 59-61 foi suprimida. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Bassi contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, revelando nos óculos de Alexandre Bassi. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal, abre aspas, é curioso observar que justamente nesse ponto, esse ponto crítico aí para o perito, nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório 004/2023, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Mas vejam só, se atrapalharam. Ressalte-se que numeração duplicada refere-se a imagens distintas, constatou o técnico. É importante também observar que entre a primeira apresentação da imagem, numerada como 60, e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas na cena. Esse intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames que mostrariam a agressão de Alexandre Bassi sobre Roberto Mantovani. Por algum motivo, a afirmação muito contundente aí, né?
E que eu espero aí que o perito saiba do que ele está falando. É uma acusação grave. Ele está basicamente falando que o relatório da Polícia Federal está faltando um pedaço crítico. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o timecode. De qualquer modo, se ainda pairar alguma dúvida, esta pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos, aqui signatários, obter a cópia dos vídeos ou apenas a captura dos frames de interesse, tal situação estaria aqui ilustrada inequivocamente com imagens de boa qualidade. Mas vejam só, né? Mas que ele viu o vídeo, ele só não tem a cópia. Ele falou, se eu tivesse a cópia, eu tinha colocado aqui os frames bonitinho. Eu poderia provar, mas não tenho. Eu vi. Ia provar de forma sabe assim, sem dúvidas. A Folha de São Paulo também soltou uma nota falando sobre isso. Aí só para trazer um leve complemento, o Enio Viterbo, jurista, né, dá aulas também até em Portugal. É um cara aí que se mostra estudioso, pelo menos que tá na biografia dele do Twitter. O perito da defesa disse, né, o filho do ministro agrediu Roberto Mantovani primeiro. Aí o Enio fala, vai ter gente dizendo, mas o perito é da defesa, né? Então o perito tem que falar algo que vá, né, ajudar o Mantovani. Ele está sendo pago para ajudar o Mantovani. E aí o Enio fala, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Quem já tinha sugerido, né, supostamente, que o filho agrediu o Mantovani primeiro, a polícia italiana. E aí, ele coloca ali um pedaço do que consta aí do relatório da polícia italiana. Aí você vê aqui, né? Eu não sei ler italiano, mas você vê aqui, lá a nuca do antagonista que contemporaneamente, acho que aí deve ser esquiva, né? E é utilizando o braço, né? Empatando de maneira leve, possivelmente, né? Occhiali deve ser óculos do menino, né? Então você vê que estava lá no relatório. Aí eu fui ler os comentários dessa postagem, perguntou, mas você achou isso onde, Enio? Ele falou, pô, no próprio processo consta aí esse pedaço do relatório da polícia italiana. E aí, eu não sei, eu não sou do OAB, tô esperando aí para ver o desenrolar. Eu sei que tá todo dia uma confusão nova na imprensa, viu? Todo santo dia uma confusão nova. E, para quem tá assistindo Saudades do Verdivaldo, ele... Não vou falar que ele mandou avisar, né? Mas ontem ele tava comentando, acho que ele vem sendo cobrado nas redes sociais, e ele falou o seguinte, ó. Para aqueles que perguntam, nenhuma das ameaças ou esforços de intimação, né, vai desacelerar a reportagem. Reportar todas as partes relevantes do arquivo é nosso dever como jornalistas e é isso que faremos. Publicamos 9 artigos em 10 dias e ainda estamos trabalhando. Então deve ter pelo menos mais um, né? Ainda tá trabalhando, vai ter pelo menos mais um. Aí vem o petista. Se não fosse o ministro, você nem conta teria no Twitter? Eu não sei se ele não teria conta. Eu acho que ele teria conta no Twitter, né? Mas não sei que... Porque ele fala o seguinte, talvez era preso caso morasse no Brasil, menos Glenn. Então vamos entender a lógica. A lógica do petista Júnior Carvalho é que Bolsonaro daria um golpe de Estado. Ainda que esse golpe de Estado acontecesse e que o Glenn fosse preso, como é que Bolsonaro faria para impedir que o Verdivaldo tivesse uma conta no Twitter? Como é que a gente chegou aí? Qual é esse salto lógico? Mas é assim que pensa o petista. Aí o Verdivaldo responde, acreditar que um líder é tão grandioso e nobre que é um crime questioná-lo ou denunciá-lo e que ele deve ter poder sem limites é a mentalidade de um seguidor autoritário. Ou seja, é o pensamento padrão de um petista. Aí a Folha de São Paulo ontem, não sei por quê, não sei se por causa das últimas matérias que saíram, não sei por causa da questão começou com o inquérito, aí, né, se reautuou, aí virou uma questão da petição. Eu sei que a Folha de São Paulo resolveu fazer mais um editorial sobre o tema. A Folha só fez um, que foi quando foram publicadas as primeiras reportagens do Verdivaldo com Serapião. Aí a Folha voltou para falar o que ela pensa, para dizer que o ministro insiste na anomalia. Vai-se mais de 1 ano e meio do pleito de 22, da sede do presidente que desafiava as instituições, né? Para o ministro e colegas da corte, no entanto, é como se o período anterior ainda vigorasse, a menos como pretexto para manter-se a concentração anômala de poder no magistrado e na corte.
Essa má impressão ficou reforçada pela abertura de um novo inquérito pelo ministro, de ofício, isto é, sem ter sido provocado pelo Ministério Público, como reza o protocolo civilizatório e a Constituição, né, a Carta, em que ele figura como interessado, delegado, promotor e juiz. Trata-se de uma resposta do ministro à publicação por esta folha de diálogos envolvendo assessores de seus gabinetes nas cortes superiores, né? Indicando que, no mínimo, havia pouquíssima formalidade ao lidar com alvos de investigação que seriam sancionados por ele com medidas de força. Na justificativa para a abertura do inquérito, fica patente a dificuldade do ministro de entender que os tempos mudaram. E aqui que eu acho, assim, né, curioso. Os tempos mudaram. Ou seja, lá atrás era necessário, né? Para conter o golpismo bolsonarista. Que a eleição, as ameaças institucionais já acabaram e que o candidato vencido da oposição exerce a pleno o seu mandato no Palácio do Planalto. Então agora pode parar. A suspeita sustentada pelo ministro em seu ofício é que o vazamento dessas conversas, fruna atuação, organização criminosa, atenta com a democracia, Estado Democrático de Direito, contra o Supremo específico, blá blá blá, e no final do dia objetiva o retorno da ditadura. A imaginação do ministro parece ignorar hipóteses mais realistas, como de que a revelação pela imprensa profissional de conversas de notório interesse público faz parte da rotina de uma democracia vibrante. Esse caso lançou luz sobre o integrante da mais alta corte, mas já houve diversos outros que miraram a atuação de autoridades nos mais diversos níveis da República. O que se desvia do normal é o juiz cujas atividades poderão ser questionadas a partir dos fatos levantados nas reportagens, avocar para si o poder de investigar diretamente o caso. Não há isenção possível nesse cruzamento de interesses. O exercício da autocrítica, diante dos diálogos revelados, deveria levar o ministro e seus colegas a darem cabo desses inquéritos anômalos que se estendem muito além do que seria justificável para uma situação excepcional que não subsiste. É uma pena que a resposta, embalada em espírito de corpo e paranoia persecutória, tenha vindo no sentido contrário, de reforçar condutas estranhas ao império da lei. E mais uma vez se fala de, deveria encerrar esses inquéritos. Eu acho que deveria realmente ter a união nacional, um dia de oração para iluminar o coração. Vamos terminar esses inquéritos. Até a imprensa concorda com isso. Temos que falar sobre isso um pouquinho, né? Tem que terminar esses inquéritos. Sem reclamar, sem xingar, sem pé na porta. Falar na boa. Pelo bem do Brasil, gente. Vamos acabar com esses inquéritos. Aí o Pondé, eleitor do Lula, né? Lá que Bolsonaro é muito pior. Escreveu sua coluninha na Folha de São Paulo. Sem citar o nome de ninguém, né? Quem tem medo. Um armazém de secos e molhados. Todos temos medo do superjuiz, menos aqueles que são seus puxa-sacos. Pondé, sente aqui comigo, a tropa dos covardes. Venha. Nem o Pondé tem coragem. Nem o Pondé tem a coragem. Imagina o Pondé. Aí você pensa, né? Se gritaria vai resolver alguma coisa. Mas enfim, ele começa o texto longo, ele começa a falar do Fukuyama, fazer várias análises sobre a democracia e tudo mais, mas o ponto principal do Pondé dá em 3 parágrafos. Quando ele fala assim, vemos facilmente que o Brasil é a terra do para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Quem nega mente, grande parte dos cidadãos do país sabe disso. Seja porque fazem parte dos amigos e mamam no governo, às vezes ficando multimilionários em poucos anos, seja porque fazem parte dos não amigos ou inimigos, e por isso restam-lhe as leis, os impostos e os abusos. Apesar dos discursos pomposos sobre o Brasil não ser terra de ninguém, ele é. O Brasil tem dono, ou donos. Melhor, ele tem dono e esse dono não são os cidadãos. Portanto, o Brasil reprova nesse tópico também. O terceiro tópico é o que se chama em ciência política de accountability, responsabilidade. Em relação ao Estado e ao governo, em todos os seus poderes, não há accountability no Brasil.
Esse tópico está diretamente relacionado aos famosos freios e contrapesos na democracia. Os poderosos no Brasil não sofrem nenhuma ação efetiva do mecanismo de freios e contrapesos. Esse tópico é essencial porque ele significa justamente a possibilidade institucional de se impor limites aos poderes da República. Hoje não há qualquer mecanismo de accountability que possa checar o poder dos superjuízes, tampouco do Legislativo, do Executivo. Logo, o Brasil reprova neste terceiro tópico também. O afé das mensagens que agora vazaram, como a Lava Jato vazou, é um caso de busca de accountability. Não podem existir agentes públicos de poder sem limites. Basília Rodrigues, lá da CNN, é mais uma pequena atualização sobre essa questão das mensagens, novo inquérito. Mais uma vez, alvo de críticas. Ministro reduz inquérito sobre vazamento de mensagens à investigação preliminar. Críticos pedem que o ministro deixe a relatoria do caso. O ministro determinou que o inquérito, aberto por ele para apurar o vazamento de conversas de seus assessores, seja reclassificado como petição, ou seja, uma investigação preliminar. A decisão vem em meio a críticas, inclusive dentro da corte, contra a permanência dele na relatoria do caso. O acompanhamento processual da corte mostra que, neste domingo, o ministro pediu para a Secretaria Judiciária proceder pela reatuação do inquérito, reduzindo a classificação para a petição. Fontes do tribunal informaram a CNN nesta segunda que ele tomou a decisão para deixar claro que não é inquérito, mas sim início de investigação, sem alvos específicos, com o objetivo apenas de apurar o fato geral. Isso pode dar sobrevida a ele na relatoria do caso. E aí eu fico até refletindo no seguinte, né? A imprensa tá pegando no pé bastante. A imprensa tá pegando no pé. O Verdivaldo falou, não vou parar. Ele não é o relator. Quem será que quer relatar um caso como esse, né? Eu, se eu for, sei lá. Porque se a turma tá reclamando da superexposição, tá sendo um monte de crítica desnecessária, eu acho que ninguém queria estar nos holofotes. Tu queria Tu queria que a Folha de São Paulo ficasse fazendo editorial pra falar de tu? E o inquérito, o inquérito tá aí, tá relatado. O cara não relatou do jeito que eu queria. Então, não sei pra que lado vai isso aqui, não. Mas, vendo assim, tem uma coisa que vale a pena você sempre ter em sua mente, que é o tempo. E tempo em relação a quê? Assuntos, grandes assuntos, hoje em dia, 2024, normalmente eles duram 5 dias. Assuntos de grande repercussão duram 5 dias. Depois ele ainda vai, tem uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas os assuntos mesmo, fortes, 5 dias. Passou de 5 dias é uma coisa que realmente pode botar na retrospectiva do ano. Foi uma coisa que marcou o ano. Passou de 5 dias, entra em retrospectiva do ano. Pode ter certeza. Esse ano, assuntos que passaram de 2 semanas, você só teve Twitter Files, a tragédia do Rio Grande do Sul e agora essa questão do Verdivaldo. Só 3 assuntos passaram em 2 semanas. Nenhum assunto durou mais de 2 semanas. Nenhum assunto durou mais de 2 semanas. Até a eleição venezuelana foi 7 dias. E já tá rolando várias coisas, mas não é mais assunto. Aí você fala, não, é porque tem eleição. Gente, se fosse só pela questão de eleição, isso não explica. Porque mesmo tendo a questão de eleição, se continua falando sobre essa questão judiciária, continua a gente prestando atenção, é notícia na imprensa, é editorial. No ano de 2024, durar mais o debate público, ficar mais de 2 semanas em cima de algo, é muito atípico. E o desgaste é gigantesco. É 2 semanas, meu amigo, é desgaste, mas desgaste pra valer. Pra valer, até porque os assuntos, eles passam mais rápido, porque tem muita gente comentando. A intensidade é muito grande. Você manter essa intensidade por 2 semanas, tenha certeza, é um assunto que marca o ano. Olhando para o ano passado, quais assuntos duraram mais de 2 semanas? Não é a questão da Mind durou 2 semanas. Durou menos de 2 semanas a questão da Mind. Foi mais ou menos uns 10 dias. A dama do tráfico, talvez 2 semanas. Não durou 2 semanas também, não. Eu tenho mais ou menos 1 semana. Difícil. Passar de 2 semanas em 2024 um assunto, tenha certeza. Esse assunto parou o Brasil, né? Mas o Brasil observou. E a pressão tá grande. Vamos ver para que lado ele vai. Antes de falar sobre Bolsonaro 2026, falei que o tempo inocentou o Jair. Não que eu acho que vocês não esperassem por isso.
Conhece aquela conta ali? House Judiciary GOP. É aquela Câmara nos Estados Unidos, né? Aquela comissão que revelou algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil e todo mundo falou, meu Deus, na época do Twitter Files. Pois bem, essa mesma comissão chamou nosso amigo Mark Zuckerberg, chamou, Mark, vem aqui, sente comigo, fale, abra o seu coração e me diga o que está acontecendo. Pois o Mark aí revelou muita coisa que ocorreu, na verdade, muita pressão que foi feita pela Casa Branca, a administração Biden, Kamala Harris, contra a empresa dele. Ele falou, rapaz, muito complicado. E aí o Mike Pence, que também já trouxe denúncias contra o Brasil, coisa aí que a USAID tramou contra o Brasil, a gente comentou alguns meses atrás. Ele tá ali, ó. Altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente nossas equipes por meses para censurar conteúdo sobre o Fique em Casa. Nossa, incluindo humor, sátira. Acredito que a pressão do governo foi errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso. E tem mais coisa, No Brasil saiu na CNN, né? Repercutiram. Mark Zuckerberg disse que o governo Biden pressionou Meta a censurar conteúdo sobre Fique em Casa e também em relação ao laptop do filho do Biden, né? Do Hunter. Né, reduzir aí o escândalo. Ali, ó, ele coloca assim, né? E pediu para que o escândalo envolvendo o filho de Biden tivesse engajamento reduzido. E é essa turma que pede para regulamentar as redes, usando a pressão estatal, o aparato de repressão do governo para moldar o discurso das redes sociais. E eles ficam falando, ai, o algoritmo, olha o que o algoritmo está fazendo. Eu tô vendo aí o que o algoritmo tá fazendo. Eu tô vendo. Aí, outra que eu acho que vem nessa sequência. Você lembra lá do Butantan? Teve até musiquinha, né? Pois bem, o negocinho lá do Butantan não atinge resultado esperado e a pesquisa é descontinuada. Começaram falando que era quase 100% de eficácia. Agora não deu certo, né? Vamos desconsiderar. A Elisa até lembrou, né? Bolsonaro chama o negócio do Butantan Mandrake de São Paulo. 3 anos depois, não atingiu o resultado esperado e é descontinuada. O tempo inocentou o homem. Não errou uma. Eu quero lembrar qual foi que ele errou. Nesse âmbito aí. Mas beleza. Deixa lá. Estava eu passando. 2026 pode ter Bolsonaro. Eu falei, olha, lógico que eu vou ter que parar para ler isso daqui. Cliquei ali, eu falei, minha nossa. Gente, esse daqui é um projeto de lei que tem tudo para avançar. Você vai entender por quê. Não necessariamente esse projeto é o suficiente para Bolsonaro ser candidato. Ele vai explicar o porquê. Porque, enfim, a gente vai chegar lá. E aí o Leandro Loya tá falando o seguinte, né? Se permanecer como foi aprovado na CCJ do Senado na semana passada, já passou pela CCJ, o projeto que altera a lei da ficha limpa abre uma brecha para Bolsonaro tentar ser candidato a presidente de 26. A matéria tem que passar pelo plenário. O projeto foi apresentado na Câmara, então olha só, foi apresentado na Câmara, já passou na CCJ, agora para o plenário do Senado, pela Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, e foi relatado na CCJ pelo senador Everton Rocha, do PT do Maranhão. O objetivo do texto é afrouxar bastante a lei da ficha limpa para resolver a situação de políticos inelegíveis porque cometeram crimes. O principal ponto é que o prazo de 8 anos, que um político condenado fica proibido de se candidatar, começa a contar muito antes, o que na prática reduz o tempo de afastamento. O principal beneficiado é o pai de Dani Cunha, o Eduardo Cunha. Bolsonaro pode ser beneficiado porque o projeto muda o artigo 1º da Lei de Inelegibilidade. A nova redação estabelece que um político ficará inelegível por 8 anos quando o registro da candidatura, o diploma ou o mandato forem cassados. Bolsonaro foi condenado pelo TSE em 23, mas a sua chapa não foi cassada porque a eleição já tinha passado e ele já havia perdido. Caso o seja aprovado como está, Bolsonaro poderá pleitear registro de candidatura na eleição presidencial de 2026,
Quem diz isso, eu acho que é um grande especialista, Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa. Então acho que ele sabe o que ele está falando, né? Que ele examinou o novo texto em detalhes. Assim como o texto, caso o texto não seja alterado, em 2026, Bolsonaro poderá registrar uma candidatura a presidente da República. O TSE poderá ou não aceitar o registro e ele poderá recorrer da decisão. Só isso pode dar a Bolsonaro a buscar apoio político e fazer um enorme barulho. Segundo Marlon Reis, Bolsonaro terá direito de pedir o registro porque a nova lei pode ter efeito retroativo, ou seja, valer mesmo para alguém que foi condenado antes dela surgir, pois o Supremo já decidiu assim anos atrás, mas pode também decidir de novo, né? De outra forma, a gente sabe como são as coisas. Ainda assim, a vida de Bolsonaro é difícil. Antes disso, ele tem que ser condenado. Ele pode ser condenado pelo Supremo em algum dos 4 inquéritos que é investigado, as joias, o cartãozinho, o golpe, os da BIM. Se isso acontecer, ficará 8 anos inelegível e nem o prazo mais curto o ajudará. De toda forma, se sua defesa conseguir adiar os processos, Bolsonaro terá uma esperança. Mas tá aí, mais uma nota. Início de 2023 estava aquela confusão. Não dá para falar que os ares que o Brasil vive e respira não são outros. A gente não vai falar de eleição nada, mas vai falar de Bolsonaro. Só relatar umas coisas para vocês que eu sigo observando na rede social. E coisas que eu escuto. Prints que eu recebo, né? Grupos, inclusive, de políticos. Políticos que serão candidatos agora nas eleições, vereadores. Gente, eu fico de cara com as coisas. A turma segue no papinho, né? Bolsonaro dobrou sua cervical para o Valdemar. É um vendido, é um frouxo, é um covarde, é isso, aquilo, outro. A gente não votou nele para ele se vender pro Valdemar. Tá bom. Vocês votaram em 2022 para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Vocês votaram em 5 pessoas em 2022. Eu tô até aqui que a matéria já tá aberta. É uma matéria do site oficial da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, no meu celular. Dá para ver que é da Câmara. A manchete é: PL faz maior bancada em São Paulo. Candidato do PSOL supera 1 milhão de votos. A matéria é de 3 de outubro, às 1h46. Não sei se da manhã ou da tarde, deve ser da manhã. Aí eu quero ler aqui quem são as pessoas eleitas pelo PL. Primeiro nome que aparece é a Carla Zambelli. Mais de 900 mil votos. Não vou falar a quantidade de votos. Vou só ler na sequência os nomes que aparecem. Então, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, 2. Ricardo Salles, 3. Capitão Derrite, 4. Marco Feliciano, 5. Rosana Vale, 6. Márcio Alvino, 7. Capitão Augusto, 8. Kiko Seleguin, 9. Paulo Freire da Costa, 10. Jefferson Campos, 11. Foram eleitos na época. Não sei. Enfim, Mário Frias, 12. Miguel Lombardi, 13. Mota, 14. Luiz Felipe de Orleans Bragança, 15. Delegado Paulo Bilinski, 16. Tiririca, 17. Antônio Carlos Rodrigues, 18. Eu não vi que o Rodrigues estava na frente. O Rodrigues está na frente. Não. 18 deputados. Só os federais. Só os federais. Tem os estaduais. Tem Senado. Tem tudo. Olha só. O Brasil tem 26 estados e a capital federal. Tem mais de 5.500 cidades. Um partido político, ele não só tem uma sede em Brasília. Os partidos, além da Executiva Nacional, possuem os diretórios estaduais e os diretórios municipais. O processo de escolha dos candidatos passa pelas convenções. Então, se vocês gostam e concordam com esse discurso, ou se vocês também discordam, eu peço encarecidamente que vocês peguem essa crítica e vocês a ampliem para incluir no estado de São Paulo, que é o que está sendo discutido, é por causa do estado de São Paulo que está sendo dito contra Bolsonaro, a esses 18.
Não vou nem ofender. Esses 18. Porque assim, essa turma se filiou ao PL. O que se espera é que Bolsonaro tome o partido em 26 estados, a capital federal e nas 5.500 cidades. E ele tem que fazer tudo sozinho. E aí você tem que pegar, né? Diretório Estadual de Municipal de Feira de Santana, presidente Bolsonaro. Aí você vem de que é? Presidente Bolsonaro, tesoureiro Bolsonaro, tem que ser Bolsonaro em tudo, ele tem que resolver tudo. Presidente do Diretório Estadual do Amazonas, Bolsonaro, tesoureiro Bolsonaro, secretário-geral Bolsonaro, tem que ser tudo. Tudo ele tem que resolver. 26 estados, mais a capital federal, mais de 5.500 cidades. Onde é que estão os deputados para conquistar o apoio dentro do partido? Cadê a força da grande bancada do PL de São Paulo? O que é que o grande Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que fica aí, né, destilando veneno contra Bolsonaro para pagar de independentão, como ele tava essa semana, né? Ah, por que apoia isso aqui? Podia ser. E aí, cara, o que foi que tu fez, princeso, para tomar o diretório estadual? Você não quer, né? Você já tá de conversa pra ir no novo. O que é que você fez, princeso? E aí, princeso? Bora trabalhar, princeso? Seus colegas deputados falam mal do senhor, sabe? Que o senhor não fez porcaria nenhuma na época da reforma tributária. O senhor é o grande responsável por ficar acompanhando a discussão e dar o briefing pra galera. Se você fez coisa, então seus colegas estão falando mal de você pelas costas. Que é as mensagens que chegam. O que vocês fizeram, deputados? Para vocês tomarem do Valdemar a força da grande bancada. Aí Bolsonaro tem que fazer por vocês, né? Pra sobrar tempo pra você ficar dando entrevista, participando de programa de internet, gravando vídeo para o YouTube. É isso que tem que dar tempo pro deputado, né? Fora os estaduais. Porque esses aí são menores, são menos. Assim, é incrível como são as coisas. A derrota é só Bolsonaro, mas na hora do louro é todo mundo. Na hora que 27 de setembro pra subir no trio bater foto, todo mundo quer tá bonitão com Bolsonaro. Ai, Jair, PVP, tira a fotinha comigo. Na hora da eleição, todo mundo quer bater a foto. Mas na hora que o cara tá lá, ó, não, a culpa é de Bolsonaro. É um vagabundo, se vendeu pro Valdemar, fez isso, fez aquilo, outro. Mas cadê, cara? Que diretório vocês tomaram ao redor do Brasil? Se vocês tivessem tomado diretório na convenção, sei lá, você botava o candidato de vocês. Vocês não tiveram força? Ah, eu não tenho. Eu sou Tiranossauro Rex, ó. Minha mãozinha assim, eu não consigo. Bolsonaro! Vai, Bolsonaro, lute com o Valdemar por mim! Eu sou uma criança de 15 anos. Oh, meu Deus. Então, assim, gente, pega essa crítica e amplia pra todo mundo. Esse bando de inútil. Faz alguma coisa, deputado. Sabe, assim, se a reforma tributária não passa, como é que a imprensa noticia? Derrota de Bolsonaro. Se não sei quem não avança, derrota de Bolsonaro. Se não consegue o candidato que quer, Bolsonaro é vendido por Valdemar. É tudo assim. O cara tem que resolver todos os problemas do Brasil. É o partido de um homem só. Bolsonaro não fundou um partido. Não, é tudo. É ele que tem que fundar o partido, é ele que tem que desenvolver isso, ele tem que fazer aquilo outro, e papapá, papapá. E se não for, você pode culpar os filhos também. Eu nunca vi ninguém culpar os deputados por nada. E só pra falar de vereador, recebi um print muito interessante. O cara aí, a galera é vereador, cidade de São Paulo, não quer defender Bolsonaro de algumas acusações, porque não, olha essa pesquisa aqui na cidade, 64% falou que vai votar em ciclano, e aí fica com medo de, às vezes, defender Bolsonaro e ficar, a pessoa entender, olha, ele está defendendo Bolsonaro, logo ele deve estar votando ou apoiando o candidato XYZ e perder algum tipo de voto. Mas na hora de bater a fotinha pro santinho, vocês estão lá. Cara, eu tenho o print aqui, bicho. Eu não vou meter na tela porque isso é expose. Eu tô com o print aqui lendo. Eu vou ler só uma frase. Não, é um negocinho que eu fico louco. Eu fico louco. Eu vou ler só uma frase. Infelizmente, se eu falar mal dele nas minhas redes sociais, perco o eleitor. Não é de Bolsonaro não, viu? Graças a Deus que não moro na cidade de São Paulo. Beleza. Ninguém quer defender Bolsonaro. Nem mora na cidade de São Paulo. Ah, miserável, bicho. E é um nome aqui que eu, sei lá, nunca ouvi falar. Ai. Olha. Olha. Ó, eu fico maluco. Eu fico maluco. Toda vez é isso, vem a confusão. Aí quem fica do lado é os 3 filhos, né? Os 3 pateta com pai. 2 dúzias aí de... Do que 2 dúzias? Bota tudo juntando a mão, a galera que vai, tá ali com o Bolsonaro, um influenciador, outro e só.
Só, mais ninguém, tá todo mundo ocupado aí fazendo alguma coisa. Agora chama pra entrevista e dá palco aí pro cara falar o que quiser. O cara tem tempo pra fazer Deus e o mundo que o quiser. Fico nervoso. Olha, velho, quando você... Não, quando envolve Bolsonaro, me incomoda. Você é gado. Chame do que você quiser. Você passa... Chame do que você quiser. Chame do que você quiser. Agora vai lá e cobra os deputados também pra ajudar na vitória. Ontem o pessoal me marcou nisso daqui. Depois de muito questionar, né? A Marina Helena deixa claro que ela defende sim o mercado de carbono. Ela só não quer que seja obrigatório. Eu podia responder, mas não vou. Marina Helena topou ser sabatinada sábado. Sabatina não é debate, né? Então, a depender das respostas que eu recebi, eu não vou ficar insistindo para não virar debate, não ficar um negócio chato. Mas, sábado, 6h30 da tarde, sabatinar a Marina Helena. Se algum outro candidato quiser, só falar. Vocês vão conseguir me encontrar com certeza se vocês quiserem. Não vou ir atrás. Aberto até pro bolso, pra quem quiser, pro Datena. Quiser, candidato. Dá o papo aí. A gente abre espacinho aí pra todo mundo. E vamos lá. Tenho certeza que vai dar bom. Vai dar bom. Vou abordar isso daqui. Ela fala, não, foi inclusive aí, foi o mercado foi criado no Brasil pelo Ricardo Salles quando ministro. Beleza. Isso foi mesmo. Isso aí, essa informação eu já sabia. Vamos falar sobre isso e vários outros assuntos aí no sábado, 6h30 da tarde. 6h30 da tarde. Mas vamos falar de eleição mais. Falar da senhora Tabata Amaral. O último tópico não vai dar para comentar, já me liguei. Começando com isso daqui, que lá na frente vai fazer um pouquinho mais de sentido. Isso daqui é um grande retrato do que é a eleição no Brasil. Cidades hereditárias. As famílias no poder há décadas e séculos. E que tentarão continuar assim. Muito ainda isso. E culpa de Bolsonaro, viu? E aí, Bolsonaro? Vai fazer o quê? O que é que Bolsonaro está fazendo para acabar com as capitanias hereditárias? Versão 2024. Nada, né, Bolsonaro? Ah, vagabundo. Se escurvou pro Valdemar. Mas, enfim. Isso aqui é o retrato do Brasil, né? Existe um estado profundo, famílias, oligopólios, grandes poderes. E uma pessoa aí que tenho certeza que todo mundo consegue entender de forma fácil que faz parte desse establishment é o nosso carequinha, aquela barba linda, grisalha, né? O Armínio Fraga, ex-funcionário do Lema, ex-funcionário do Soros, e que, além de ser um conselheiro estratégico da menina do Lema, ele também é um doador de sua campanha, R$100 mil para tablet do Amaral. E aí a Globo ainda nos conta que Armínio, ele entrega o conselho estratégico da candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo, ao lado de nomes como Luísa Trajano e Luciano Huck. Que trio, cara. Que trio sensacional. São os galácticos. Aí veja como são as coisas. João Amoedo, do grande ilustre banqueiro brasileiro. Não voto em São Paulo, mas tenho acompanhado os debates, as entrevistas e analisado o histórico dos postulantes à prefeitura da cidade. A disputa se tornou um embate entre candidatos despreparados ou oportunistas. O argumento principal na busca do voto é o apoio de um salvador da pátria, a defesa da polarização ideológica, os ataques ao judiciário, o combate ao já inexistente comunismo. Mas nada disso irá melhorar a vida de quem vive em São Paulo. Felizmente, há uma exceção, recomendo a todo paulistano que gosta da sua cidade e que deseja alguém sério e comprometido com o futuro de São Paulo, que assista ao menos uma entrevista da Tabata Amaral e conheça o seu histórico. Identifico na Tabata, propósito, inteligência, competência, disposição, seriedade, qualidade de equipe. Realmente, que equipe, né? Nesta eleição, ela certamente teria o meu voto. Aí vocês pensam, meu Deus, mas como assim? Como assim? E eu falo assim, gente, liberal é isso aí, bicho. Liberal é isso daí. Você vê, ó, Felipe Hermes. Liberal bem famosinho lá no Twitter. Adoro um Bitcoin. Eu moro no Rio, me sinto em de São Paulo ainda, mas sou de Porto Alegre. Eu não tenho direito de eleitor, mas se minha opinião te importa, eu votaria no Eduardo Paz, aqui no Rio de Janeiro.
corresponda no primeiro turno, que também defende o mercado de carbono. Em São Paulo eu votaria na Tabata. Em Porto Alegre eu votaria no Camozato. Aí o Silvão pergunta: um que flerta com a corrupção, uma esquerdista com boa educação, libertário. Qual o critério que define as escolhas? O discurso elegante? Não. Todos são sociais liberais. Aí você fala, mas como assim? É isso. Aí você continua vendo, né? Placar do liberalismo. Quem é que gabarita? É a Tabata. Só não é melhor, ela só perde ali na questão de economia, que ela perde para Marina Helena. Mas veja que em sociedade, a Tabata é mais liberal que todo mundo, menos o Boulos. O Boulos é berna, é tão bom quanto a Tabata. E em termos de democracia, ninguém bate a Tabata, né? Nota B, né? Perfil dos neoliberais, perfil oficial do Neoliberais Brasil. Aí veja o pensamento da Tabata. Olha isso aqui. Programa de Tabata pontua cidadão que recicla lixo, participar de eventos culturais e academia. Assim, né? Você não começa nada da forma mais dura. Você vai primeiro acostumando as pessoas em relação a algo e depois você avança. E eu acho que você há de concordar comigo que quando a estrutura já está pronta, ela já está funcionando, algumas pessoas já aderiram, fica mais fácil você dar o próximo passo quando a infraestrutura já está pronta. O que a Tabata Amaral aqui está propondo não é tipo um sistema de crédito social para julgar o valor de um cidadão? Né? Fica meio assim, né? O Alfredo fala, ó, controle social, tocar o terror ambiental, independência estatal, oligopólios privilegiados. A maioria de nós não tem noção do perigo que esta carinha sonsa, né, na amiga do Lula e Palma dos Soros da elite globalista representa. Inclusive, parte do meu argumento aí sobre a questão do mercado de carbono, é voluntário. Bota aí o voluntário. Organiza no Brasil inteiro. Vamos ver o que é que vai ser feito depois que o XCMAR estiver todo pronto e implementado. Oh, meu Deus, mas distorceram Mises, distorceram Adam Smith, não era isso o nosso plano original. Beleza, tudo certo. Aí ontem eu me deparei com um vídeo, rapaz, interessante. Interessante pra gente entender, às vezes, o mundo real. Não só o discurso da boca pra fora. Muitas vezes a galera olha aí o governo Lula e não consegue, às vezes, compreender alguns movimentos. Fica assim meio perdido, né? Fala, rapaz, a gente vê esses banqueiros todos, né, apoiando o Lula. Aí você fica, cara, por que esses banqueiros apoiam o Lula? O Lula não é um comunista? Não que o Lula não seja, não que o Lula não goste do comunismo. E é como relembrar e viver é uma coisa importante. Escuta só isso daqui, né? Eu fui pegando aqui alguns frames, porque esse vídeo tem vários pedaços de vídeos de pessoas diferentes em anos diferentes. E aí, esse daqui é uma crítica à esquerda, à Tabata, e ao Lula. Porque tem uma turma da esquerda que chama a Tabata de batata liberal. E aí o Tatu no Toco fala o seguinte, apoia o Lula, mas chama a Tabata de batata liberal. E nesse vídeo ele vai mostrar que Tabata e Lula são iguais. Então, assim, o esquerdeiro que vem pagar que o Lula é o bichão, o Lula é o comunistão que faz o que acontece. Pera aí, cara. O Lula vem do mesmo lugar que a Tabata saiu. Podia até ser pai. Escuta só. O governo do PT fez uma reforma da Previdência. A Dilma, inclusive, queria fazer uma outra e não conseguiu por causa do impeachment. A Dilma defendeu, assim como várias pessoas do PT, a importância de você mudar a Previdência para olhar para a idade mínima. Aumento da idade mínima para aposentadoria, regime especial para militares e taxação dos inativos. A polêmica reforma da Previdência deve ser entregue ao Congresso amanhã pelo presidente Lula. O presidente Lula disse em Aracaju que quer aprovar as reformas da Previdência e tributária no início do mandato e pediu que prefeitos e governadores usem os recursos públicos com responsabilidade. Saiu hoje no Diário Oficial da União a sanção da presidenta Dilma Rousseff da lei que cria um novo fundo de previdência do servidor. Assim, os novos servidores públicos não vão ter mais a garantia de uma aposentadoria integral. Quem quiser receber mais do que o teto do INSS vai ter que
contribuir à parte. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que tão necessária reforma da Previdência poderá ter uma idade mínima de aposentadoria. Então é isso que me coloca na centro-esquerda. Porque eu estou aqui defendendo o combate à desigualdade via redistribuição. Agora eu entendo que para isso acontecer dentro de uma democracia, eu preciso de uma economia pujante. E isso faz com que eu defenda um Banco Central independente. O futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que o controle da inflação será prioridade no governo, mesmo que seja necessário aumentar a taxa de juros. Ele disse também que o próximo presidente do Banco Central será um homem com experiência internacional. O Central deve fazer sempre aquilo que precisa ser feito para ter uma política monetária adequada. Nós queremos inflação baixa. Para ter inflação baixa, precisa fazer tudo o que for preciso fazer. Palocci confirmou que a autonomia do Banco Central será discutida com o Congresso. Você não obtém crédito se não criar confiança do governo e do país. Portanto, é preciso criar um clima de confiança para que o crédito volte. Fim do suspense. O presidente eleito indica Henrique Meirelles para comandar o Banco Central. Ele foi presidente mundial de um banco americano E acabou de ser eleito deputado pelo PSDB. Dilma rebate Serra e defende a autonomia do Banco Central. Em novo programa de governo, Haddad defende a autonomia do Banco Central. Durante o debate da Constituição, o PT apresentou a proposta de autonomia do Banco Central. E agora eles ficam gritando, fingindo que são opositores, fingindo que discordam, não, você quer, blá, blá, blá. Aí você vê votação do Copom. Fernando Haddad, né? O Gabriel Galípolo, mais os outros 3 indicados do Lula, os 4 indicados do Lula votam 100% alinhados ao Roberto Campos. Os indicados do Lula todos vêm do mercado financeiro. Agora ocupam cargos do coisa. Está se discutindo, inclusive, quem que vai ocupar o lugar do Galípolo. Os 2 cotados aí, né? Tem 2 nomes cotados, ambos do Bradesco. O Banco do Trabuco, que além de estar no conselho do Bradesco, também está na Febraban, e é que estava naquela reunião com a Haddad, naquela reunião assim emergencial para ver o que a gente faz para a gente conseguir recuperar o apoio para o Haddad junto ao mercado. Você lembra aquela reunião sensacional que o André Esteves também estava? Esse é o Brasil! Esse é o Brasil! O Lula fala muita coisa, mas quando você olha assim na ponta da linha, e aqui tem alguns pontos que é o seguinte, você fala, pô, tá, eu entendo que seria ótimo se todo mundo pudesse nem trabalhar, né? Ganhasse muito dinheiro para ficar em casa, você pode estar com 20 anos de idade. Essa não é a realidade. Mas qual é a lógica do debate da esquerda? O que é que a esquerda reclama? Do arroxo fiscal, do, sei lá, né, do arroxo em relação aos aposentados e pensionistas, que nada é feito, que a inflação está vindo, está corroendo as aposentadorias, etc. E aí o que está sendo feito? Quando você olha no final da linha, é a mesma coisa. E normalmente, o tipo de proposta que eles encampam, eles não pensam no social. Mas não pensam no social mesmo. O objetivo do petismo, da Tabata Amaral e de tantos outros é o quê? Cara, eu quero garantir que só o número, e eu só me preocupo com alguns setores da elite que possam, sei lá, fazer algum tipo de zoada que atrapalhe o meu jogo, sabe? Algum tipo de classe um pouco mais organizada, sei lá, alguma entidade de classe que tem ali um sindicato mais forte, que tem um pé ali na política, pode ter um tipo de problema e deixar o mercado feliz. É só isso. É só isso. Você vê aqui, ó. A Haddad defende dedo na ferida de benefícios e diz que sem ajuste programas perdem sentido. Não, sensacional, né? O ajuste que ela vai fazer é sempre no programa do pobre. Ministérios ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet sob pressão do orçamento 2025. Quando foi que você viu uma notícia do governo Lula em relação às elites nacionais? Que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que vai buscar daqui, é só taxa da Shopee, não, vou botar aqui imposto em tudo, reforma tributária para 28% de IVA para o povo inteiro pagar, é só em cima da população. Não, esse negócio de FGTS, diz quando é FGTS para gasolina, não, o pobre não come gasolina. Vem a Globo, passar pano junto. A gente começou falando das cidades hereditárias, há séculos. Aqui faz um pouco mais de sentido, né, como eu disse. De candidato a prefeito na Baixada Fluminense, a vereador de Embu das Artes, as doações do cineasta João Moreira Salles. Lá vem a família Moreira Salles. PSB, PSB, PSB e PDT. PSB é o partido da Tabata.
E eu gosto daquela parte, né? Ele é um ambientalista declarado. Que é a mesma agenda que a Tabata defende, que é a mesma agenda que o Lula defende. Nosso grande ambientalista, Luiz Inácio Lula da Silva, convidado pelo Bill Clinton para um evento sobre mudança do clima. Nossa Senhora! Parabéns, Lula. Você conseguiu. Gente, você não acha estranho isso? Lula recebendo ligação de um ex-presidente americano. Lula, do PT, que combate o imperialismo. Não, ele foi convidado, né, a participar de um evento organizado pela Fundação Clinton sobre mudança do clima, à margem da Assembleia da ONU. Segundo o Planalto, olha só, o Bill Clinton pegou o telefone para falar com Lula por 35 minutos. Imagine a quantidade de assunto, né? E fez referência aos avanços em prol da transição energética e do combate ao desmatamento. Tá pegando fogo. Com certeza isso aqui é sobre meio ambiente, né? Com certeza é sobre meio ambiente. E aí, como é que fica a cabeça de muita gente agora? Da tela azul. Isso aqui não é jogada ensaiada. Porque o Lula realmente tá... Ele não tá ajudando o Maduro da forma como muitos esperavam. Eu acho que o Daniel Ortega tá me assistindo. Mandou um Lula vassalo do Biden. Ele não usou a palavra vassalo, né? Chamou de puxa-saco dos Yankees. Ex-aliado de Lula... Ditador da Nicarágua, cita Lava Jato, diz que governos do petista não foram muito limpos. Daniel Ortega criticou nessa segunda posição do Brasil sobre as eleições na Venezuela e classificou Lula como puxa-saco de Yankees. Aí, o que foi que rolou nos últimos dias, né? Por que o Daniel Ortega falou isso? Após a sugestão de Amorim, Lula cita a possibilidade de novas eleições na Venezuela. Vamos fazer eleição de novo, né? Vamos fazer, a gente tentar resolver. Ele tá tentando buscar um novo caminho, né? Ele não quer aceitar, assim, o Venezuela vive um regime desagradável, mas não é ditadura. Ele não fala que o Maduro venceu, ele não fala que a oposição venceu, ele não fala que o governo é bom, mas também não fala que é ditadura, e o Lula fica aí tentando colocar um pé em cada canoa. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa, porque não tem os dados, e muito menos posso dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Mas no final do dia, o que acontece? Eu acho que esse tweet aqui, em partes, ele capta o sentimento. O Rui Costa da Pimenta fala, a posição centrista, não acho que o Lula é um centrista, eu acho que o termo melhor seria essa posição de estar com um pé em cada canoa de Lula, desagrada gregos e troianos. Isso ainda não é um problema, mas é um grave erro. O problema maior é que ele se alinha ao imperialismo contra um país soberano e perde apoio dos inimigos do imperialismo. Se o imperialismo derrubar Maduro, não haverá democracia e sim um crescimento exponencial da direita fascista. Os posicionamentos do Lula, ele depende da esquerda, ele depende da direita. Para ficar de bem com o mercado e com o Biden no final do dia. Não vai para lugar nenhum desse jeito. E aí ele fica nessa, né? Vai fazer um movimento mais à esquerda, um movimento mais globalista. Na direita ele nunca faz, né? Então é globalista, comunista. Globalista, comunista. Globalista. Um dia ele é comunista, outro dia é globalista. Aqui ele tá, acho que na fase comunista dele. E essa matéria é engraçada, né? Porque tem um termo que o pessoal usa na internet. Fã ou hater? Que é uma notícia que dá para ser interpretada das duas formas. Aqui eu pego, né? O Brasil 247 é fã ou hater? Ele tá elogiando os bolsonaristas ou eles estão criticando os bolsonaristas? Porque, segundo o Brasil 247, os bolsonaristas se revoltaram após o governo Lula retomar laços diplomáticos com a Coreia do Norte. Eu não sei se essa matéria é para criticar ou elogiando. Isso aqui é uma coisa ruim? Eu não sei. Vocês estão reclamando aqui, o Lula tá amigo da Coreia do Norte. Estamos mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que o povo não gostou muito, né? Fazer o quê? Mas... Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Pô, essa matéria pra eu comentar... Eu teria que comentar de outra... Deixa eu ver aqui o negócio aqui rapidinho. Só lembrar só a ordem que eu tenho. Essa aqui é longa, terei que comentar com calma. Comentar sobre esse daqui pra gente encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo porque tem a ver com bancos, mercado, etc, tudo mais. Uma coisa engraçada, né? No Brasil. A gente tem vários problemas reais no Brasil que muitas vezes a imprensa nem trata deles. A imprensa deveria tratar, porque a imprensa é especializada em cobrir as notícias e fatos importantes de uma nação, ou pelo menos deveria ser. Agora, um setor que muitas vezes
também flerta com o ser humano, com a sociedade, com os problemas, é a arte. As artes. Uma delas, né, a sétima arte, o cinema, ajuda a moldar, né, a mente de pessoas, coisas. Vamos parar e pensar, né? Sei lá, acho que todo ser humano, ainda que não tenha muitas informações técnicas, sobre questões militares, quando se fala de Estados Unidos, o que vem na nossa cabeça, né? Como se assim, opa, eles são super poderosos. O mais fraco de todos é o Rambo. Tem o Rambo, tem o Bruce Willis, tem o Chuck Norris, tem o Schwarzenegger, tem o Van Damme, tem o Tom Cruise. Só as lendas. É só ver, rapaz, não mexa com esses caras. Isso, querendo ou não, é uma espécie de soft power, né? Que você vai fazendo. Então você pode usar, por exemplo, as artes para você avançar com algum tipo de coisa. Avançar com algum tipo de, sei lá, de pensamento na sociedade, tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem quanto pro mal. Como também você pode usar para fazer provocações, fazer as pessoas pensarem sobre determinadas questões que tá acontecendo no mundo. Às vezes tem um seriado assim, né? O cara fala, rapaz, olha isso aqui, né? Um livro, tipo 1984, colocava a pensar sobre futuros distópicos, que as pessoas vivem um regime totalitário, né? Observado aí pelo Big Brother. Muito similar com o dia de hoje. Mas enfim, e aí, eu tava vendo aqui esse vídeo. Quem tá comentando é nenhum desses dois, é um rapaz chamado Newton Canito. Ele é do ramo aí das artes. E ele tá comentando aí sobre bancos, arte, cinema e proibição de algumas pautas. Olha que curioso isso daqui. Cadê? Você acha que falta também novos títulos assim, mostrando realmente como é, sei lá, não digo só o sistema político, mas como é a realidade do brasileiro? Também não dá pra fazer mais. Não dá pra fazer, por exemplo, nenhum filme polêmico, né? Porque todo modelo de financiamento tá cortando os filmes polêmicos. Pode reparar. Não dá pra fazer filme polêmico. Você faz filme pra ganhar edital, né? E não pode ter polêmica. Porque, não, vários motivos. É complicado. Por exemplo, empresas... Não existe nenhum cinema no mundo que tenha aquele monte de crédito antes. Vocês repararam isso? Não existe isso. Não existe. Porque não tem isso. Não existe. Esse modelo é um modelo completamente maluco. É jabuticaba, não tem sentido nenhum. É um modelo que você pede dinheiro pro Bradesco pra fazer um filme. Então, por exemplo, os principais financiadores são os bancos. Sim. Por exemplo, a principal questão do Brasil hoje, qual que é? Qual que é a principal questão do povo brasileiro hoje? Endividamento. Endividamento. Com os bancos. 70% do povo brasileiro está preocupado com endividamento. Esse assunto não tem no cinema brasileiro. Por que será? Por que será? Você percebe? Mas você corta o principal assunto. Aí você fica inventando pautas que o povo não está preocupado. Essa é uma pauta que ia ter conexão. Pô, total. Então, você inventa outra pauta que não está preocupado para distrair o povo, para inventar polêmica que não existe. Você fica inventando polêmica com coisa que não existe. Se a arte não consegue fazer o debate bem, porque a arte, quando você faz arte, eu fiz o filme do Silvio, por exemplo, já daqui a pouco. Eu tem um mocinho e tem um vilão, mas eu identifico com o vilão também. Aí a classe artística inteira, por exemplo, não entende uma pessoa que vota no Bolsonaro. Tem uma porcentagem fascista, sempre tem uns loucos lá, tá, mas 50% do povo brasileiro é fascista, gente? Olha, claro que não. As pessoas do meio que estão sem representação. Tanto que o cara do meio que vota no Bolsonaro, que é a maioria, que vota no Bolsonaro é normal. Ou a maioria que gosta de coisa progressista, mas são pessoas normais. A gente tem duas formas de acabar com o cinema brasileiro. Tem duas formas. Uma forma é via política, com dinheiro. Que a gente falou no começo, que é o que a gente sempre fala mais. É outra forma de ideologia, amigo. Você consegue implantar num país uma ideologia que não funciona naquele país, você acaba com a cultura daquele país. E você acaba com a nação. Você divide a nação financiando os polos opostos. É assim que faz. Então, eles financiam dois polos, faz o povo brigar. O povo começa a brigar sobre coisas que não interessam, enquanto que a função da arte não era... Aí a arte toma um partido de um lado. A classe artística não é para tomar partido de lado nenhum. A arte não é partida. Curioso, né? E realmente a gente para ver, né? Aí para e pensa, a gente comentou esses dias sobre a Veja. Abriu lá para ver quais eram as publicidades que apareciam. Tava a Cosan, do Rubezometo, e o Bradesco. Será que vai ter matéria negativa sobre o Bradesco e sobre a Cosan na Veja? Será? Eu não sei. Será que os bancos financiariam um filme que colocasse os brasileiros para pensar sobre seus problemas financeiros ligados a bancos? Não sei, acho que não, né? Pelo menos é o que um rapaz aqui que é da área tá falando, o Newton Canito. Aí a gente acabou de falar do João Moreira Salles, um dos homens mais ricos do Brasil, que é um banqueiro. Ele é um banqueiro. Ele é um banqueiro. Onde vem a fortuna da família dele.
E ele é da arte, né? É do cinema até. São aquelas coincidências. São aquelas coincidências. E aí, quando se fala na direita, muitas vezes, né, que existe uma questão, uma batalha cultural a ser travada, às vezes as pessoas acham que é algo muito distante, quando às vezes tá até perto. Quando às vezes tá até perto, né? Enfim, fica aí de reflexão. E pode cobrar, né? Cobra aí, gente. Cobra esses deputados. Cobra esses deputados. E aí, bicho, vão ficar nessa mesma aí, largando no Jair, de papinho mole. Ai, porque o Jair, isso, aquilo. Tem a paz de vocês. Vamos fazer a paz de vocês aí, né? Enfim. Peço mais uma vez seu voto lá no iBest. É o primeiro link aqui na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão em valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, onde estamos registrando toda a história do Brasil. Dia 15 agora sai o 19º, a edição de julho. E por hoje fico por aqui. Vou mandar esse vídeo do Newton Canito lá no Telegram. Eu dei play mais alguma coisa? Não, né? Acho que não. Se tiver, eu vou lembrar aqui na hora que eu abrir aqui. Mas acho que é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!